E aqui no Mercado Livre a gente usa muito Datadog, New Relic, Kibana, mas existem várias outras ferramentas. Tem Grafana, você tem o AppDynamics, que lá que é da Cisco, você tem o Dynatrace. Aqui a gente também usa o Opsgenie. Então, o Opsgenie é a ferramenta que vai notificar a gente. Ele vai mandar SMS, vai mandar uma ligação, então ele tenta ligar para você, e aí se você não atende, liga de novo, e aí depois de 5 minutos, se ele não conseguiu entrar em contato com nenhuma das duas pessoas que estão de plantão, ele tenta o próximo pessoal de plantão, senão ele liga para a empresa inteira, então ele tenta, de alguma forma. O chefe vai te acordar. O chefe te acorda. Digamos, você chegou lá, eu estou de plantão, e aí a gente fala um pouquinho sobre política de plantão depois, né? Você tem uma equipe que está de plantão, quer dizer, o cara ele não vai poder ficar viajando muito, só que aí você não pode deixar ele sempre de plantão, senão ele não tem vida. Então é muito um equilíbrio que a empresa tem que tomar, né? Então, o que as ferramentas vão servir? O Datadog ele vai pegar lá a cada segundo quantos pagamentos que estão chegando no Mercado Livre. Então a gente tem um NOC que é composto por um montão de dashes e por pessoas trabalhando neles. Esses dashes eles têm desvio dessas métricas. Então, digamos que às 4 da manhã o normal é processar 50 pagamentos por segundo. Só que aí do nada esse gráfico caiu. E aí está processando 10. Daí ele já liga no Opsgenie, o NOC pega esse alerta e dispara para a equipe responsável. Então, tem essa parte da telemetria muito forte aqui. E aí, se a gente passa para o próximo slide, pode passar, por favor, a gente tem os 3 pilares grandes aí que eu gosto de falar para a observabilidade, né? Então, você tem o seu software, e para você conseguir observar ele de forma completa, você tem métricas, traces e logs. E aí, quem quiser complementar, o Wesley mesmo, o Brunão, o Juliano também podem complementar. Para a parte de métricas, você tem como se fosse um banco time series, né? E aí você tem as métricas sobre algo que está ocorrendo. Eu posso ter, por exemplo, uma linha de tempo de quanto de uso de CPU que estão as minhas instâncias, que estão meus pods, que estão, sei lá, como que está o meu banco de dados, quantas sessões estão sendo criadas no meu banco de dados. Então, você tem essas métricas. Traces, então, quando ocorre um erro, eu consigo ver qual é o trace que vai para uma linha de código, e aí você tem que essa linha de código retornou um null pointer, por exemplo, disparou um panic no Go, e aí começou a gerar erro 500. E você tem logs, que é logs de aplicação. Tem log de info, de erro, warning, etc. Aí você customiza a sua aplicação. Um ponto importante sempre que só queria complementar essa parte das métricas. Nós, desenvolvedores, a gente, quando fala em métrica para a gente, na hora a gente pensa exatamente essa pegada que você falou: CPU, memória, espaço em disco, utilização, quantas máquinas estão no ar, quantos pods estão ligados, um monte de coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, você falou outras métricas que são importantes e vale, eu acho que, ressaltar. Existem métricas ali focadas em infraestrutura para o seu software rolar e as métricas de negócio. E as métricas de negócio, elas também devem ser colhidas, né? Então, toda vez que o seu sistema faz uma venda, por exemplo, você pode, por exemplo, mandar para o Prometheus, estou dando um exemplo aqui, né? Realizou uma venda, né? Então, lá, sei lá, no Grafana da vida, eu consigo ver lá a quantidade de vendas por minuto, por exemplo. Se caiu aquilo lá, eu disparo um alarme ou qualquer coisa desse tipo. Então, devs, de forma geral, pensem sempre que o que você está tocando no final da história é um negócio, né? E o negócio, ele tem métricas próprias, e essas métricas, você como desenvolvedor, tem que estar mais próximo do mundo do negócio, entender melhor o que gera valor para a empresa e conseguir setar junto, provavelmente, com alguém, um expert de domínio, com alguém da área gerencial, diretoria, quais são os pontos importantes que a gente precisa monitorar para garantir que está tudo ok. Imagina, tenho sempre o exemplo da loja virtual com o botão do checkout. Imagina que, cara, você subiu, passou todos os testes, aí você fez, tá tudo perfeito, cara. Mas aí, o que aconteceu? O designer, o cara que tá, o front-end lá, comeu bola e no botão lá de pagar, ele deu um display nono na CSS, cara. Tá tudo no ar, tá passando, o elemento até existe e etc. Acaba vacilando até num, sei lá, num teste end-to-end. Deu ruim, mas não tá vendendo, cara. Ele falou assim, pô, mas tá tudo passado, tá tudo funcionando, tá tudo certo.
Pô, o botão não tá aparecendo pro cara final, uma coisa idiota dessa. E, quantas vendas uma empresa não pode perder numa situação dessa? Com um erro besta de JavaScript, entendeu? Então, sempre mandem métricas. E tem muita ferramenta hoje em dia para você fazer isso. Recomendo que todo mundo dê uma olhada sobre OpenTelemetry, que é uma forma que você consegue descolar o seu vendor da sua aplicação e conseguir ir mandando essas métricas todas aí para o collector. Depois deem uma olhada. Mas toca o pau aí, Pedro. Wesley, só aproveitando, recentemente aqui a gente teve um problema por causa de um monitor de métricas de vendas, né? Que foi alarmado, porque estavam ocorrendo menos vendas do que o habitual por espaço de tempo. Foi um feriado no Brasil numa quinta-feira e haviam esquecido de cadastrar que era um feriado, e aí baixar o threshold lá, e aí o alarme soou, e vai todo mundo para o War Room e tal. Opa, não, é feriado, tranquilo. Mas é bom que sabe que funciona o alarme, né? Funciona, Nessa hora, funciona. Mas isso que é bom, cara. É top. Muito bacana saber dessas coisas, cara. Dando um pouquinho do gostinho do que é uma War Room aqui, basicamente é uma call, uma Hangouts aqui que a gente usa, e aí entra, cara, a gente, de todos os pagamentos críticos, de todos os fluxos críticos de serviço de plataforma, entra um TA da AWS ou um TA da GCP, caso o problema seja GCP, e aí vai todo mundo procurar onde está o problema. Então teve um problema, inclusive documentado lá na AWS, tem todo pós-mortem, de quando caiu uma Z na AWS, e ficou um tempinho essa Z caída. E aí o TA da AWS vem, confirma, dá status, e aí a gente tem todo o nosso fluxo de evacuação de AZ aqui no Mercado Livre já montado para quando esse tipo de coisa acontece, né? Então, um gostinho de como que acontece um War Room aqui. É questão de ter 250, 300, 400 pessoas numa mesma live, tem as pessoas que coordenam, e aí cada um fala na hora necessária, né? Para que pare com a afetação. Cara, e uma coisa muito louca disso que você fala, né? É evacuar uma AZ, né? E, cara, esses tipos de coisas, se você não está preparado, não é nada algo. Tem gente que demora um dia para subir uma máquina, estou dando exemplo. Só que dizer mudar centenas de máquinas e etc., de uma zona para outra, ou eventualmente, sei lá, de uma região para outra. E aí começa a entrar aqueles problemas de rede, né? Eu defini um número de subnets, aí cabe tantos IPs, mas agora eu estou mandando para aquela outra zona e eu não tenho quantidade de IPs disponíveis para conseguir provisionar as máquinas. Então, esse tipo de coisa já tem que estar tudo bem pensado antes, né? É isso aí, você também tem que ter scripts, por exemplo, a gente começou a montar scripts Python para evacuar todas essas vezes. A gente tem que ter uma subnet prontinha lá para receber que tem IP disponível. A gente tem que ficar monitorando para ver se a gente não está com falta de IP. Então, um montão de coisa aí de aprendizado, né? Então, teve o pós-mortem, e aí, quais são as nossas lessons learned? O que a gente aprende? Vamos criar um runbook. E a gente executa esse runbook, evacua essa Z, e aí, a próxima vez que isso acontecer, beleza, a gente já tem aqui o nosso runbook, executa ele, show de bola, teve uma afetação menor possível. Infelizmente, não é muito comum a gente ensaiar, a gente simular isso, né? Eu digo, em geral, nas empresas por aí, fazer um Charles Monk, alguma coisa parecida aí, que, sei lá, tem os desenvolvedores do Object Storage, eu combino lá com o Diego, que é o líder deles, não falo nada para eles lá e vou puxar a tomada de alguma coisa lá e vou deixar os caras se virarem para ver o que acontece. É importante fazer esse tipo de ensaio, enfim, mas pouca gente faz, né? Nunca entra como uma tarefa lá da sprint, né? Vai sempre, não, isso não é importante, aí o dia que cai, putz, deveria ter feito. E descobre da pior forma que não funciona, né? A Netflix que tem essas pegadas, né? Que eles têm aquelas ferramentas, né? E os caras fazem testes de desligar a região, velho, entendeu? Então, putz, tem que ter uma... Hoje em dia, sobreviver a mudar de uma Z já tem... Para 99% das empresas já ia estar muito de boa, né? Sim, a gente fez aqui até recentemente e logo a gente vai fazer de novo. Dá medo. Tipo assim, putz, a gente vai desligar mesmo, tem certeza? Tá tudo bonitinho, né? Pois é. Mas enfim. É igual o backup, né? A galera faz backup, mas não testa o backup. Confia, né? Muito comum. Aí você pega esses ransomware que é cada vez mais comum, né? E aí o cara vê que o backup também foi encriptado. Porque entrou no loop, enfim. Más políticas, né?
Vai devagar. E acontece, né? Que mesmo no Meli já teve um fim de semana aí que a gente teve um problema com o vendor e a gente teve que migrar boa parte de um tráfego para outro. E, putz, na época eu ainda não estava aqui em Cloud Platform. E aí lá do outro lado a gente sentiu, né, como é que era a agilidade do pessoal de Cloud Platform de conseguir fazer todo esse trabalho, né? Se não tá com tudo isso preparado e não tá organizado, é difícil. Tem que chegar num grau de maturidade bem alto, né? Então, novamente, não é que você tá ali numa aplicaçãozinha simples, já tem que ter esse grau de maturidade. Não, é uma coisa com o tempo, equipe, negócio, é bem complexo. Sim, cara, seguindo essa linha, seguindo o que o Juliano falou, essa questão do backup, existe também, você pega, eu sou uma aplicação, eu quero ser multi-region. Caso uma região inteira caia, caso caia um cometa aqui em São Paulo, eu quero conseguir colocar o tráfego nos Estados Unidos. É legal. Cheguei, criei minha aplicação, coloquei ela multi-region, coloquei, sei lá, o Kines Data Stream aqui em São Paulo, coloquei um nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está prontinho lá para receber tráfego, só que não recebe tráfego. Implementei isso, testei, está funcionando, e eu tenho aqui o comando que liga a chavinha para mandar para lá o request, para mandar todos os requests para lá. Aí passou 2 anos, 3, 4, eu saí da empresa, entrou uma equipe nova, assumi o serviço. E aí, quando caiu o cometa mesmo aqui no... Deus me livre, mas caiu o cometa aqui em São Paulo. Quem tem a coragem de ligar a chave para mandar todos os requests para lá? Né? Digamos que a gente tenha 10, 20% de afetação aqui. Se a gente ligar a chave, tem 100% de afetação. Então é super importante você testar o seu failover, o seu fallback, o seu backup. Você tem que ter essas políticas bem testadas. Você tem que saber se está funcionando. E se não estiver funcionando, quem que vai te alertar? Vai ser a métrica que vai disparar o Opsgenie e vai falar, ó, não está funcionando o seu failover. Pode ser o Opsgenie no plantão, mas não precisa ser o Opsgenie. Você tem várias outras ferramentas para lidar com esse evento, né? Show de bola. Ô Pedrones, manda bala. Só antes da gente seguir, talvez fique um pouco confuso pro pessoal, porque era um pouco confuso para mim isso antes. Quando a gente fala de tudo isso aqui de ferramenta, né? Vou dar um exemplo aqui do que a gente usa no Meli, o Datadog, o New Relic e o Opsgenie. Por que a gente precisa dos 3? Ou como é que a gente usa os 3? Quando a gente fala desses pilares aqui, o que acontece? Quando a gente quer gerar métricas de negócio, falar quantos pagamentos está processando, por exemplo, quantos envios de notas estamos fazendo, a gente acaba usando bastante o Datadog. Que o Datadog você consegue gerar essas métricas custom. Quando a gente fala de trace, o que é o trace? É você olhar para sua aplicação e saber quais endpoints seus estão sendo chamados mais vezes. Qual que é o tempo de resposta dos endpoints? Qual endpoint está retornando mais erro 500? Isso tudo é o trace. Aí a gente acaba utilizando o New Relic. E o Kibana? O Kibana é para a gente catar todos os logs que as instâncias geram e a gente conseguir centralizar eles num único lugar para visualizar. Então são ferramentas que se complementam no fim. E aí tudo isso a gente consegue integrar com o Opsgenie para poder gerar os alertas para a gente. Então, às vezes a gente bate o olho assim, putz, mas por que vocês têm essas 3 ferramentas? É por isso. Cada ferramenta ali, ela serve um propósito melhor do que outra. E aí, no fim das contas, quando a gente precisa dessa observabilidade, elas se complementam e ajudam a gente a ter uma visão da foto completa. Muito legal, cara. Show de bola. Se quiser passar para o próximo slide, a gente já continua com essa parte de reatividade. Então, legal. A gente já armou nossas métricas, a gente colocou os logs bonitões, a gente tem todo o tracing, tá tudo, conforme o Brunão falou, tudo se complementa. Quando eu tenho uma afetação, eu consigo entender por onde que vem, para conseguir descobrir a causa raiz, tratar, meu lessons learned, mas legal. Chegou o Opsgenie, porque afetou alguma coisa, Datadog vai ligar para o Opsgenie, né, o Opsgenie vai ligar para as pessoas. Para quem que vai ligar? Aí vem a questão. Eu tenho minha equipe lá. Hoje em dia, eu falo cenário real, tenho 4 desenvolvedores. E aí eu tenho outras equipes de outros serviços que a gente trabalha muito junto, né? Que é aqui do Brasil. Então, o total aqui no Brasil, na parte de serviço, a gente tem 17 pessoas, se não me engano. Legal, vai ligar para todo mundo quando tiver afetação? Não vai, né? Porque senão a pessoa não tem mais vida, né? Então você precisa
ter essa política de plantão bem definida. Então, quer dizer, você tem lá como a gente trabalha, né? Dando nossa experiência, nosso cenário real aqui. A gente tem, toda semana, nós temos 2 pessoas de plantão. Essa pessoa fica à disposição, caso toque o Optine, fica com o celular, tem o Optine configurado no celular. E aí, na próxima semana, troca. E aí você tem um plantão de uma semana a cada 2 meses, 2 meses e pouco, totalmente remanejável, totalmente combinável, né? Então, até agora, Natal, Ano Novo, a gente está combinando nossos plantões, né? Então, caiu na virada do ano, do Ano Novo lá, deu bug do milênio de novo. E aí, quem que vai tocar? Aí vai ter a pessoa lá, bonitinha lá, que vai tocar. O Bruno, Então, sempre se... o Bruno mandou bater no peito aí, falou, ó, pode deixar aqui que eu tô tranquilo. Não Não, vai cair, tudo que eu coloco a mão não cai, então não tem perigo. É a prova de falha. bati na madeira, eu tô de plantão aí no fim do ano. E aí, é claro, quer dizer, não dá para todo mundo ficar de plantão, não dá para você ter plantões toda hora, né? Porque senão a equipe não tem qualidade de vida, né? E aí tem que ficar acordando todo dia, 4 da manhã, como que programa no outro dia? É difícil, né? Então é super importante ter essas políticas de plantões bem definidas aí. E claro, vai muito de empresa para empresa, não tem como dar uma solução genérica para todo mundo, né?